Augusto Aras toma posse na Procuradoria-Geral da República e Bolsonaro o chama de guerreiro pelo Brasil e pela Constituição. Dívida pública ultrapassa a marca inédita de 4 trilhões de reais. Congresso promulga a PEC que autoriza o mega leilão do pré-sal. Polícia Federal prende ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, por esquema de corrupção. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson sofre a 7ª derrota consecutiva no parlamento. Pelo menos 11 pessoas morreram na Índia depois que fortes chuvas atingiram o país. Ex-presidente francês Jacques Chirac morre aos 86 anos. Em São Paulo já está sendo testado o ônibus híbrido elétrico. A previsão é que ele comece a circular em dezembro. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu adiar mais uma vez a votação que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. A sessão de hoje terminou com 6 votos a favor e 3 contra a anulação. O primeiro a votar nesta quinta foi o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a anulação. Segundo Moraes, isso garante o direito à defesa de contestar todos os pontos da acusação. De todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória. Luiz Roberto Barroso seguiu a interpretação do relator do caso, Edson Fachin, e decidiu contra o recurso do réu na Lava Jato. Para o ministro, o prazo comum para alegações finais entre delatores e outros réus não prejudica o direito de defesa. A ministra Carmen Lúcia afirmou que o prazo igual para alegações de delatores e dos demais réus pode levar à anulação da sentença. Portanto, nos casos em que o magistrado não consegue prazo sucessivo para o réu colaborador e os demais corréus apresentarem alegações finais, configura-se na minha compreensão nulidade relativa, o que importa na imprescindibilidade de ser arguída pela parte prejudicada na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos sob pena de preclusão, também cito doutrina e a nossa jurisprudência, e também neste caso vou deixar de fazer a leitura que é muito conhecida. Imprescindível que a defesa, se sentir prejudicada, suscita a questão imediatamente na primeira oportunidade que se manifestar nos autos sob pena de convalidação do ato nulo pela preclusão. Já a ministra Rosa Weber defendeu que conceder o mesmo prazo para as últimas manifestações processuais implica em prejuízo ao direito de defesa dos réus que foram delatados e, por isso, eventuais condenações devem ser anuladas. Estou convencida de que o réu colaborador mantém sua condição como parte passiva no polo processual. Apesar disso, observo no conteúdo material de sua manifestação carga significativa de imputação que, mesmo dependente de corroboração probatória, deve ser levada previamente à apreciação da parte adversa, possibilitando sua plena e tempestiva reação defensiva. Caso os ministros escolham votar pelo direito dos réus delatados e eles tenham direito de falar por último nos processos em que também há réus delatores, a decisão pode impactar nas condenações da Força-Tarefa da Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal de Curitiba, poderão ser anuladas 32 sentenças de 50 ações penais já julgadas em primeira instância e afetar 143 dos 162 réus condenados pela operação. A decisão do tema foi levada ao plenário do STF após a repercussão de uma decisão da segunda turma do tribunal que anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, por 3 votos a 1. A segunda turma é composta por 5 ministros. A maioria dos ministros da segunda turma concordou com o argumento da defesa de Bendini, de que ele deveria ter apresentado suas alegações finais depois dos outros réus que eram delatores. E por falar em Supremo Tribunal Federal,
mais de 31 mil processos estão parados no STF. O ministro que menos acumula casos é o Alexandre de Moraes. Os números foram divulgados pelo próprio tribunal. Dos 11 ministros, Alexandre de Moraes acumula 987 processos, pouco mais de 3% do total. Com isso, ele é o que menos acumula casos desde 1993. Quem tem mais processos é o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, com 6.556 sobre a sua mesa. Isso representa 20%. É comum que o magistrado no comando do STF acumule mais casos pendentes porque tem um acervo que vai carregando ao longo dos anos e o que fica sempre na presidência do Supremo. Segundo o STF, um processo leva de 7 a 8 meses para tramitar na Corte. O Congresso Nacional promulgou a emenda que vai permitir que o governo realize um mega leilão do pré-sal, marcado para novembro. O leilão é referente ao petróleo excedente que a Petrobras recebeu durante o governo Lula no processo de capitalização da empresa. Na época, a estatal ganhou o direito de explorar uma área de 5 bilhões de barris de petróleo. Em troca, repassou ações para a União. Só que, para a surpresa de todos, a estatal descobriu que a reserva pode chegar a 15 bilhões de barris. É justamente esse excedente que vai a leilão. Uma oferta que tem atraído o interesse de muitos investidores, sendo considerado o mais importante no setor dos últimos anos do mundo. A expectativa é arrecadar 106 bilhões de reais para os cofres públicos. Desse total, 36 bilhões serão usados para indenizar a Petrobras pela pesquisa da área e fazer ajustes no contrato com a União. Já o restante do dinheiro deve ser distribuído entre governo federal, estados e municípios. Ainda sem consenso, a divisão dos recursos está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida que essa decisão foi a mais acertada para esse momento. Se nós estamos querendo fazer as coisas acontecerem no Brasil, nós temos que buscar convergências e não ficarmos levantando as divergências. E as convergências nos trouxeram até aqui. Encaminhar a promulgação da PEC da cessão onerosa, parte da PEC da cessão onerosa que garante, com essa promulgação, a retirada dos valores do bônus de assinatura do teto de gasto, possibilitando que o governo federal construa o acordo com a Petrobras e que o governo brasileiro possa fazer ainda esse ano um leilão muito importante de petróleo, não apenas para o meu estado, do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. O poder público pode apenas ser indutor ou apoiador do desenvolvimento. E este ato e esta emenda, nesse momento, quando faz a limitação do gasto público para custeio, ele aponta o verdadeiro papel do poder público, que é ser indutor do desenvolvimento real desse país. O que está se discutindo é o que fazer com esse dinheiro. Se coloca um direcionamento claro, objetivo, expresso, taxativo na lei do que fazer com esses recursos, e em torno disso é que deve girar a discussão lá e, obviamente, também na parcela que vai aos estados e municípios, para os fundos de participação dos municípios, para o fundo de participação dos estados. O presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje ao novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na solenidade que aconteceu no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que Aras é um guerreiro pela bandeira do Brasil e pela Constituição. A cerimônia de posse contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e outros membros do primeiro escalão do governo. Jair Bolsonaro disse que o novo Procurador-Geral da República tem uma enorme responsabilidade e ressaltou que o órgão deve seguir altivo e independente. Já Augusto Aras garantiu que vai agir com autonomia em defesa dos valores que permeiam a Constituição. Um governo continua. O doutor Aras, chegando agora, ele não é governo. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. A responsabilidade dele é enorme.
porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. E nós sabemos da importância desse órgão nos destinos da nossa nação. Não é apenas um fiscal da lei. Outras atribuições cabe a ele. Em grande parte, nós, brasileiros, estaremos, né, perfeitamente alinhados com suas decisões. É um MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, né, extremamente responsável. Afirmo às suas excelências, ao senhor presidente, senhores ministros presentes, ao Senado Federal. Senado Federal que tem a jurisdição sobre o Procurador-Geral da República, tanto na sabatina quanto nos próximos 2 anos. Reafirmo a todos o nosso dever, que haverei de cumprir de forma democrática, buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho, não somente no combate à criminalidade, mas também possa, invertendo a lupa da sua atuação até aqui, induzir, sem gerir, que é a missão do Executivo, não legislando, que é a missão do Legislativo, e não julgando, porque é a missão do Poder Judiciário, o ministro Dias Toffoli, mas induzir políticas públicas, econômicas, políticas públicas, sociais, de defesa das minorias e, acima de tudo, que tudo se faça com respeito à dignidade da pessoa humana. Peço a Deus que, nesse momento, ilumine o doutor Aras, que ele tome boas decisões, interfira onde tem que interferir e colabore também, como sei que é da tradição dele, um bom andamento das políticas de interesse do nosso querido Brasil. Mais tarde, em entrevista a jornalistas, Aras disse que a Procuradoria vai promover outra solenidade de posse, mas destacou que já está trabalhando para modernizar o órgão. Ele também se esquivou de falar sobre métodos utilizados na Operação Lava Jato. Na sabatina no Senado, o novo chefe do Ministério Público alfinetou o procurador Deltan Dallagnol. Me permitam não responder agora a esses temas, porque nós teremos ainda alguns dias para nos inteirarmos dos fatos em extensão e profundidade. E de maneira que eu quero agradecer aos senhores e, para evitar que nós sigamos com perguntas de mérito, que eu ainda terei necessidade de me assenhorar dos fatos ocorridos na Procuradoria-Geral da República antes dessa minha assunção, eu me reservo e peço a compreensão de todos para que nós discutamos todos esses e outros assuntos alguns dias mais à frente. Quem sabe a partir do dia 2 de outubro, quando nós teremos a oportunidade de já conhecer os fatos e saber qual a situação administrativa da Procuradoria-Geral da República. O processo de impeachment do presidente Donald Trump segue causando reações entre lideranças políticas republicanas e democratas nos Estados Unidos. O secretário de Estado Mike Pompeo garantiu à imprensa que todos os atos diplomáticos com a Ucrânia foram totalmente apropriados. Pelo meu conhecimento e pelo que vi até agora, cada uma das ações empreendidas por funcionários do Departamento de Estado foram inteiramente apropriadas e consistentes com o objetivo que tivemos certamente desde que esse governo assumiu. O Congresso americano divulgou um relatório de um denunciante acusando a Casa Branca de tentar bloquear os registros do telefonema de Trump com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados disse que a denúncia estabelece uma série de alegações contundentes sobre a conduta de Trump. O denunciante nos deu um caminho para a investigação, mas é importante ressaltar que o que podemos confirmar sobre o denunciante foi corroborado em detalhes por esse registro da conversa do presidente com o presidente ucraniano. A líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que não há pressa para o julgamento e que o inquérito vai estabelecer os fatos. O líder republicano do Congresso, Kevin McCarthy, criticou a democrata e disse que o início do processo foi contra as regras e sem evidências.
Donald Trump é acusado de pressionar o presidente ucraniano a investigar o adversário político Joe Biden para obter ganhos eleitorais. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson sofreu a 7ª derrota consecutiva no parlamento. Por 306 votos contra 289, os deputados rejeitaram a proposta de um breve recesso na próxima semana. A pausa permitiria que os membros do partido governamental participassem do Congresso Anual da formação. O parlamento retomou suas atividades na quarta-feira, depois que a Justiça declarou ilegal a decisão de Johnson de suspender as sessões em pleno debate sobre o Brexit. Johnson partiu para a ofensiva em uma sessão marcada por violentos confrontos verbais. Ele se recusou a se desculpar e criticou a aprovação de uma lei que o forçaria a um novo adiamento do Brexit. Também disse que não trairia o mandato do povo de deixar a União Europeia. O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, o acusou de usar uma linguagem indistinguível da extrema-direita. Membros do Partido Conservador Governista expressaram desconforto. O ministro da Cultura e Mídia, Nick Morgan, alertou para o impacto das palavras em um momento de contradições. A linguagem do premier também foi criticada por Nicholas Soames, expulso do Partido Conservador por se rebelar contra Johnson. Rachel Johnson, irmã de Boris, se uniu às críticas no canal Sky News. Para a jornalista contrária ao Brexit, a atitude do irmão é repreensível. To get Brexit done. Morreu hoje, aos 86 anos, o ex-presidente da França, Jacques Chirac. A Assembleia Nacional e o Senado francês observaram imediatamente um minuto de silêncio. O ex-presidente era uma figura importante da direita francesa, entre sucessos brilhantes e fracassos amargos, diante dos quais demonstrou uma excepcional capacidade de sobreviver politicamente. Ele não aparecia em público há vários anos. Chirac foi presidente por 12 anos, entre 1995 e 2007. Antes havia sido primeiro-ministro, 3 vezes prefeito de Paris, além de criador e líder do partido, e ministro várias vezes. Seus mandatos como presidente permanecerão marcados por seu não à Segunda Guerra do Iraque, iniciada pelos Estados Unidos, pelo fim do recrutamento militar obrigatório, pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado francês por crimes nazistas e por seu alerta diante da degradação ambiental no mundo. Chirac também foi o primeiro presidente da República condenado pela justiça francesa a 2 anos de prisão, com suspensão condicional da pena em 2011, por um caso de funcionários fantasmas quando era prefeito de Paris. Jacques Chirac conseguiu conquistar a presidência francesa em 1995, depois de 2 candidaturas mal sucedidas, em 81 e 88. E você vai ver a seguir que a Polícia Federal faz uma operação contra o crime organizado no Ceará e ainda manchas de óleo atingem 99 locais do litoral do Nordeste e a origem do petróleo não é brasileira. As manchas negras que têm aparecido em praias do litoral nordestino desde o início deste mês já atingiram 8 estados da região. A Petrobras afirma que o material é óleo cru, mas que não é produzido no Brasil. Já são 99 locais atingidos pelo óleo em praias do Nordeste. O estado mais afetado é o Rio Grande do Norte, que registrou, segundo o IBAMA, 41 pontos com manchas em 11 municípios potiguares. As manchas começaram a aparecer no início de setembro, mas, segundo o IBAMA, ainda não se sabe a origem do óleo. A Petrobras já afirmou que o óleo cru não é produzido no Brasil. A suspeita do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é que o material foi provavelmente descartado em águas internacionais por navios cargueiros, a pelo menos 100 quilômetros da costa brasileira. O óleo teria sido trazido pelas correntes marítimas até as praias. O óleo já atingiu pelo menos 9 tartarugas e uma ave. Segundo o IBAMA, uma das tartarugas foi devolvida ao mar e outra encaminhada a um centro de reabilitação. 7 tartarugas foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. A ave também não resistiu ao óleo.
Ainda de acordo com o órgão, até agora não há sinais de que peixes e crustáceos estejam contaminados. Mas o IBAMA recomenda que banhistas e pescadores não tenham contato com o material. E no Ceará, a Polícia Federal fez uma operação contra o crime organizado. Os alvos são membros de uma facção criminosa que estariam por trás dos ataques no estado. É o 7º dia de ataques no Ceará. Criminosos promovem uma onda de violência em Fortaleza e na região metropolitana da cidade. São pelo menos 82 ocorrências. Foram registrados incêndios em ônibus, prédios públicos, privados e em vários veículos particulares desde o dia 20 de setembro. A operação desta quinta-feira da Polícia Federal teve o objetivo de desarticular lideranças de uma facção criminosa que teria planejado de dentro dos presídios os ataques. Foram cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. A ação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Estado, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado. A dívida pública federal, que inclui os débitos do governo no Brasil e no exterior, registrou aumento e atingiu a impressionante marca de 4 trilhões de reais. A dívida pública federal representa todos os débitos contraídos para financiar o orçamento. O cálculo também leva em conta o refinanciamento da própria dívida, ou seja, o dinheiro que o governo pega emprestado para pagar o que deve. Uma verdadeira bola de neve. Na prática, o Tesouro Nacional precisa recorrer a operações de crédito para manter as contas em dia. O problema é que esse dinheiro é pago por todos os brasileiros. E a soma está alta, bem alta. O total dessa dívida atingiu a impressionante marca de 4 trilhões de reais. É difícil imaginar tanto dinheiro. E até mesmo para escrever não é fácil. São 12 zeros. Esse é um crescimento natural por conta das obrigações do governo com o pagamento da folha de salário, da máquina administrativa, ou seja, todas as despesas dos prédios públicos, além do gasto com o pessoal. Então essa é uma dívida que tende a crescer naturalmente ao longo do tempo. A Constituição de 1988 já manifestava preocupação com essa dívida. Naquela ocasião, os parlamentares indicaram a necessidade de uma auditoria. É lei. Está lá na nossa Carta Magna, mas até hoje não saiu do papel. Essa revisão quase foi feita em 2016, mas a então presidente Dilma Rousseff vetou. Infelizmente, nos últimos anos, os gastos dos governos foram excessivos e continuam sendo excessivos. A reforma da Previdência vai ajudar, mas os governos precisam, como eu comentei, reduzir os seus gastos, muito altos e com retorno inadequado para a população. O governo federal prevê que a dívida pública chegue a 4,3 trilhões de reais em 2019. O desafio é impedir que essa dívida aumente ainda mais. Essa dívida, na verdade, ela é impagável, né? Ou seja, o governo ele vai rolando a dívida por meio de financiamento de títulos públicos. Ou seja, o governo está com o aumento do endividamento, não só porque tem também a questão natural aí das despesas com custeio, mas também porque houve uma queda na arrecadação nos últimos anos devido à crise econômica que o Brasil passou. Então a arrecadação caiu e teve mais pessoas utilizando os serviços públicos por conta da perda de emprego. Cabe aí sim uma discussão e uma reforma de repente administrativa para conseguir frear essa dívida, que hoje o governo ele consegue honrar os seus compromissos, consegue pagar a dívida, mas é importante a gente sempre ter uma válvula de escape para conseguir reduzir e minimizar o impacto da dívida para o cidadão, porque quanto mais dívida o governo tem que pagar, menos ele tem para investir. Quanto mais dívida ele precisa honrar, menos recursos ele tem para as outras áreas. Então, quem sofre com isso sempre é o cidadão, que de repente carece de investimentos em saúde, educação, segurança, porque o governo tem um serviço da dívida que compromete boa parte dos seus recursos. No mercado financeiro, o dólar fechou em
alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,17% e encerrou o dia cotada a R$ 4,162 na venda. O Banco Central apresentou hoje o relatório de inflação e das diretrizes políticas e mostrou que a previsão é de alta do PIB de 0,9%. O BC subiu de 0,8% para 0,9% a projeção para o crescimento do PIB em 2019, puxada pelo resultado do segundo trimestre. Para a inflação, a estimativa foi mantida em 3,4% no final do ano. Os números fazem parte do relatório trimestral de inflação. O último havia sido divulgado em junho. O relatório diz que o saque das contas do FGTS e do PIS/PASEP deve ter impacto positivo no PIB no quarto trimestre. Os indicadores divulgados desde a reunião anterior, entre a reunião de julho e a de setembro, sugerem retomada do processo de recuperação da economia brasileira e o cenário básico do Copom supõe que essa retomada ocorrerá em ritmo gradual. Esperamos um ligeiro crescimento no terceiro trimestre, seguido de uma aceleração no quarto trimestre, influenciada pelos estímulos da liberação de FGTS e PIS/PASEP, e o ritmo subjacente dessa retomada sugerida pelos indicadores mais recentes e no cenário básico do Copom deverá ser esse ritmo gradual. A partir de janeiro de 2020, quem não quiser receber oferta de empréstimo consignado por telefone poderá incluir o número em um cadastro. É uma espécie de não me perturbe bancário. A Lucivone recebe ligações desse tipo o dia inteiro. Tudo começou depois que ela fez o empréstimo consignado. Você já chegou a receber mais de 30 ligações como essa? Já. Eu contei um dia 90 ligações. Assim como a Lucivone, muita gente é assediada pelos bancos e financeiras. O alvo principal são os aposentados e pensionistas do INSS, que são bombardeados com ofertas de empréstimos. Eles ligam geralmente na hora que você está para almoçar, tomar banho. E atrapalha, né? Atrapalha. Para tentar mudar esse cenário, a Febraban, que representa os bancos no Brasil, disse que vai criar um sistema para proteger as pessoas desse tipo de assédio. Vai ser tipo um não me perturbe, só que bancário. Em julho deste ano, a Anatel criou o sistema Não Me Perturbe. Cerca de 2 milhões de pessoas se cadastraram no site para não receberem ligações de telemarketing. Agora, a Febraban promete um sistema parecido para bloquear ligações com ofertas indesejadas de crédito consignado. Se houver inobservância, se houver infração às normas da autorregulação, tanto os correspondentes bancários quanto os bancos serão punidos. Essas punições variam. Passam por advertência, pode ser multa, pode ser suspensão de contratar o crédito consignado, pode ser até uma suspensão definitiva. O importante é que o sistema de autorregulação ele é um conjunto de regras que devem ser cumpridas e, se não forem, haverá sim punição para aqueles que descumprirem. A chamada autorregulação de crédito consignado entra em vigor em janeiro do ano que vem. Além dos bloqueios de ligações, o sistema vai trazer outras medidas de proteção ao cliente, como uma base de dados onde as pessoas poderão reclamar e checar informações sobre os correspondentes dos bancos, que são os vendedores de crédito consignado. Para que tenhamos uma ideia, nos últimos 4, 5 anos, o crédito consignado cresceu a ordem de 35% nesse período. Hoje alcança uma cifra de 340 bilhões de reais. Só de aposentados e pensionistas nós temos algo em torno de 12 milhões de contratos. Enquanto o sistema não entra em vigor, a Lucivone tem que deixar o telefone no modo silencioso. Olha, eu não estou interessada em fazer empréstimo consignado. Porque eu não estou necessitando no momento. O ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, foi preso hoje suspeito de participar de um esquema de corrupção que causou um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Batizada de 12º trabalho, a operação cumpriu 3 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão no Pará, Goiás e Tocantins. A ação foi feita em parceria com o Ministério Público Federal e a Receita Federal.
O ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, foi preso no apartamento da mulher, a deputada federal Dulce Miranda, do MDB. Ela não é investigada. Segundo a operação, Marcelo Miranda é suspeito de participar de um sofisticado esquema de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, além de recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal afirmou que a operação tem o objetivo de obter provas e interromper a continuidade dos crimes. Segundo a corporação, os suspeitos continuam usando laranjas para esconder a origem ilícita de bens frutos de propinas. As investigações têm como base várias operações, entre elas a Reis do Gado, Marca-Passo, Pontes de Papel, Convergência e Lava Jato. Em outubro do ano passado, o ex-governador do Tocantins, o pai dele e o irmão viraram réus na Operação Reis do Gado, sob suspeita de crimes contra a administração pública. Destaque internacional agora. Na Índia, pelo menos 11 pessoas morreram e 28 mil tiveram que deixar as suas casas por causa das fortes chuvas. Quando a água baixou, foi que os moradores tiveram dimensão do estrago. 11 pessoas morreram, 5 de uma vez depois que o muro desabou em cima delas. Em meio a muita lama, algumas vítimas ainda tentavam salvar objetos pessoais. Na casa desse homem, a água chegou à altura da cintura. O jovem conta que o pai dele ficou preso dentro de casa, mas foi resgatado por 4 meninos com segurança. Nas ruas da cidade de Pune, que fica a cerca de 200 quilômetros do sudoeste de Mumbai, a força da água foi tanta que formou uma correnteza. Carros e motos foram arrastados e condomínios ficaram inundados. Autoridades do país disseram que 28 mil pessoas precisaram evacuar e que as chuvas estão ligadas às monções, ventos que atingem o país de junho a setembro e são responsáveis por 70% da precipitação anual da Índia. A administração local segue em alerta. O número de mortos ainda pode aumentar. E na Indonésia, pelo menos 20 pessoas morreram após um terremoto de 6,5 graus de magnitude. O tremor afetou muitos prédios, incluindo uma universidade, e provocou deslizamentos de terra. De acordo com as autoridades, mais de 2.000 pessoas abandonaram a região. Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos, o terremoto teve epicentro a 37 quilômetros de Ambon, na província das Molucas. O fenômeno foi seguido por dezenas de tremores secundários, o que provocou cenas de pânico entre os moradores. A Indonésia, um arquipélago de 17 mil ilhas, sofre com frequência atividade sísmica e vulcânica por sua localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde grandes placas tectônicas colidem. O arquipélago conta ainda com mais de 100 vulcões ativos. No ano passado, no fim de setembro, um terremoto de 7,5 graus de magnitude e o tsunami posterior em Palu, na ilha de Celebes, deixaram mais de 4.300 mortos ou desaparecidos. Em dezembro de 2004, um terremoto devastador de 9,1 graus de magnitude na costa de Sumatra provocou um tsunami gigantesco que matou 220 mil pessoas na região do Oceano Índico. Bem, vocês vão ver a seguir que o governo federal lançou um programa dedicado aos surdos. E ainda, o ônibus híbrido elétrico já está sendo testado em São Paulo. Seis brasileiros entraram este ano para a lista de bilionários, divulgada pela Forbes. No ano passado, eram 180. Graças às fusões, abertura de capitais de empresas na Bolsa, venda de participações acionárias e bons resultados financeiros, o número de integrantes nessa seleta lista aumentou. O primeiro dessa lista é Jorge Paulo Lemann. O mega investidor de 80 anos chegou a perder a liderança para Joseph Safra, mas voltou ao topo do ranking.
Lehman é dono de uma fortuna que ultrapassa 100 bilhões de reais e a origem do patrimônio vem de bebidas e investimentos. O segundo lugar do ranking é de Joseph Safra e, além de dono do banco, também é o proprietário da maior produtora de bananas do mundo e tem investimentos imobiliários em algumas das principais cidades do mundo. Com 81 anos de idade, Joseph Safra carrega uma fortuna de pouco mais que 95 bilhões de reais. Aos 69 anos, Marcel Herman Telles é o terceiro. Com quase 44 bilhões de reais, o mega investidor é fundador de uma fábrica de bebidas e sócio de Jorge Paulo Lemann em alguns empreendimentos. O quarto lugar é ocupado por um bilionário de apenas 37 anos, Eduardo Saverin. Ele é investidor de uma startup de Singapura e cofundador do Facebook. A fortuna dele é avaliada em 43 bilhões de reais. Na quinta posição vem Carlos Alberto Sicupira, presidente do Conselho de Administração das Lojas Americanas. A fortuna do brasileiro passa dos 37 bilhões de reais. É muito dinheiro, hein? Bem, hoje, no Dia Nacional dos Surdos, o governo federal lançou um programa que tem como objetivo ampliar a inclusão das pessoas com essa deficiência. Segundo o IBGE, pelo menos 10 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência auditiva. Desse universo, quase 3 milhões são surdos profundos, ou seja, não escutam nada. O tema esteve em pauta em uma solenidade no Palácio do Planalto, onde foi falado sobre os desafios para promover melhores condições de vida, trabalho, educação, saúde, dignidade e cidadania. Já mandamos um recado para o mundo, que o Brasil é o país da inclusão. Já mandamos um recado para o mundo, que ninguém ficará para trás. E essa celebração aqui hoje é para mandar um recado para o Brasil e para o mundo, que nenhum surdo neste governo ficará para trás. E uma das outras ordens que o nosso presidente nos deu, vamos buscar os invisibilizados. A primeira-dama é uma das grandes defensoras dos direitos dessas pessoas. A iniciativa vai ampliar o acesso de cidadãos surdos e profissionais intérpretes de Libras a termos específicos do governo federal e informações relacionadas aos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Olhar para vocês, para essa força e persistência, faz meu coração se encher de alegria e de acreditar num futuro melhor. Por esse motivo, nós preparamos um lindo presente para a comunidade surda brasileira. O projeto Libras Gov. Nesse projeto, todos terão acesso aos sinais criados por surdos que trabalham no governo e toda a sua equipe. Os surdos têm direito a adentrar as várias áreas do conhecimento. Sim, eles têm esse direito. E já está sendo testado aqui em São Paulo o ônibus híbrido elétrico. A previsão é que ele comece a circular pelas ruas da cidade em dezembro. São quase 66 milhões de veículos no Brasil e o estado de São Paulo possui a maior frota circulante, com quase 20 milhões de veículos. Entre eles estão quase 15 mil ônibus que circulam todos os dias, emitindo gases poluentes na atmosfera. Quem vive aqui sente o efeito disso na pele. Um transporte público que funcione bem equivale a uma qualidade de vida alta. Que polua menos, melhor ainda. Poluição zero, se possível. Quanto menos, melhor. Os ônibus e caminhões são responsáveis pela emissão de 47% da fuligem causada pelo trânsito de São Paulo, além de outras substâncias prejudiciais à saúde. Um dos desafios das grandes cidades não é só oferecer um transporte público com mais qualidade para os usuários, mas também veículos mais sustentáveis. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, uma lei sancionada no ano passado determina que a frota de ônibus emita 50% a menos de dióxido de carbono nos próximos 10 anos. Já nos próximos 20 anos, a emissão de gases poluentes precisa ser zerada. Esse ônibus aqui, por exemplo, no modo elétrico, não emite nenhum gás que polui o meio ambiente. O ônibus é inovador e tem tecnologia 100% brasileira. Ele traz a solução para a emissão zero nas cidades. É híbrido com 2 fontes de energia. Ele tem um banco de baterias e um grupo motogerador.
Por isso que a gente chama tecnologia híbrida. E ele também tem uma grande novidade, ele além de ser híbrido, ele é um híbrido dual, né? O que quer dizer o dual? O dual quer dizer que você tem regiões onde você quer emissão zero, ok? Ele vem como híbrido com baixa emissão, quando chega naquela região, pelo próprio GPS do ônibus, ele desliga o grupo motogerador e passa a operar no modo elétrico puro. Então é uma tecnologia muito inovadora, muito flexível, né, que atende várias condições de baixa emissão ou emissão zero nas cidades. IEDA faz parte da empresa que desenvolveu esse projeto. No modo híbrido, ele tem uma redução perto de 30% de consumo de diesel, portanto 30% de CO2 e 95% de material particulado, que já é uma condição muito boa, né, para os centros urbanos. Quando ele entra no modo elétrico, aí a emissão é zero. O ônibus elétrico híbrido só saiu do papel graças ao incentivo da Agência de Desenvolvimento Paulista, que financia projetos que promovem a inovação e a sustentabilidade no estado de São Paulo. Esse tipo de veículo elétrico para transporte público tem sido uma tendência no mundo, principalmente nos grandes centros. E como a empresa em questão ela tem uma grande experiência em transporte público, nós acreditamos ser um projeto importante e mesmo porque traria uma tecnologia 100% nacional. Um modelo parecido já foi desenvolvido em outras partes do mundo. Em Shenzhen, na China, por exemplo, toda a frota de ônibus foi trocada em 10 anos por veículos elétricos, o que limpou o ar da cidade. O ônibus híbrido elétrico de São Paulo está em fase de testes e em dezembro desse ano já deve circular pela região metropolitana. São os primeiros passos para um ar mais limpo e puro na cidade mais poluída do país. A busca por novas tecnologias ela é relevante para que aquela pessoa que está ali dentro do seu carro, no transporte individual, ele opte pelo sistema de transporte coletivo, né? Veículos com tecnologia híbrida, no caso, né? Da bateria. Então é interessante. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.